Fala galerinha, professor Oberon aqui, mais uma vez com vocês e hoje para a gente continuar falando um pouquinho sobre literatura. Vamos dar continuidade àquelas nossas aulas sobre literatura brasileira. Então, na aula passada eu falei sobre o romantismo, certo? Sobre o que foi o romantismo e os dois principais fenômenos históricos que contribuíram para o surgimento dessa tendência artística. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o movimento romântico, tá? Só que hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais características desse estilo de arte, em especial na literatura, que é o que nos interessa aqui, certo? Então acompanhem comigo essa aula para a gente conhecer um pouquinho das principais características literárias do romantismo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu quero iniciar essa aula contando uma historinha para vocês. Então vou pedir que vocês fiquem ligados aí e prestem atenção nessa historinha para a gente poder entender melhor como é que o romantismo acontecia, certo? Então a historinha é assim, tá? Há muito tempo atrás, em um lugar muito distante, existia um jovem. Então há muito tempo atrás desse lugar existia um jovem e o lugar onde esse jovem morava era uma cidade, e lá nessa cidade esse rapaz ele tinha as suas amizades, tinha a sua família, tinha tudo lá, era um jovem de uma certa condição financeira e vivia de boa lá na cidade dele. Até o momento que esse jovem começou a se sentir mal, percebeu que estava doente, foi ao médico e o médico virou para ele e falou: olha só, você está com um problema sério aí de pulmão e tal, e os ares aqui dessa cidade, aqui é uma cidade grande e tudo, e esses ares dessa cidade aqui não estão fazendo bem para você não. Então, para você melhorar e se curar dessa doença, você vai ter que ir para um lugar mais tranquilo, um lugar com um clima mais ameno, e vai ter que dar uma relaxada. E aí o que acontece? Esse jovem ele pegou e viajou lá para uma cidadezinha do interior, bem interior mesmo, tá? Viajou para essa cidade e foi. E deixou para trás a sua vida lá na cidade grande, seus amigos, suas coisas lá, e foi para essa cidadezinha. Então, quando o jovem chegou na cidadezinha, de início não tinha muita coisa para fazer lá e ele ficou entediado. Mas aí depois ele começou a sair, fazer as caminhadas, os exercícios dele e tal, e ele começou a perceber as coisas da cidadezinha e ficou muito empolgado. E ele tinha um amigo lá na cidade grande que ele tinha deixado, que era um amigo muito próximo, e ele sempre se correspondia com esse amigo. Naquela época, era a época que o povo ainda enviava carta, e pior ainda, era a época que o correio era péssimo, basicamente não tinha correio, então a carta levava meses e meses para chegar no destinatário, e até que o destinatário respondesse, essa carta voltasse de novo, já tinha se passado o maior tempão. O correio não era muito efetivo e muito menos existia a modernidade que hoje tem, que é o WhatsApp, que daqui manda uma mensagem e lá do outro lado do mundo, praticamente na mesma hora, a pessoa recebe essa mensagem. Então naquela época não tinha nada disso, tá? Era carta. E aí ele começou a se corresponder com esse amigo dele. E ele falava: ô meu amigo, eu cheguei aqui nessa cidade, de início estava meio entediado e tudo, mas agora eu estou adorando essa cidade, é uma cidade pequena, o clima é fresco, aqui o sol brilha e eu saio na rua e passeio pelo bosque e vejo as flores crescendo perfumosas, os pássaros cantando e o sol brilhante. Eu estou encantado com essa cidade, você deveria vir para cá também, para o interior, conhecer, porque é realmente uma cidade linda. Então o jovem chegou lá, ficou admirado com a cidade, alegre, e percebendo toda aquela natureza alegre ali com ele também, e foi se correspondendo com o amigo, e eles conversaram
conversavam por cartas. Um belo dia, esse jovem estava andando pela rua dessa cidadezinha quando se deparou com uma garota passando pela rua e pensou: meu Deus do céu, como ela é linda, que mulher maravilhosa, eu estou apaixonado, eu não sei o que eu faço agora na minha vida sem essa garota, eu preciso chegar junto dela e conquistar essa menina, porque sem ela eu não vou conseguir viver. E aí o cara foi atrás da menina e tal, puxou assunto com ela e tudo, e aí começaram a conversar, papo vai, papo vem, eles se aproximaram. E aí, show, ficou super alegre, voltou a escrever para mim: ô meu amigo, conheci a mulher da minha vida, ela é linda e maravilhosa, essa garota é um espetáculo, eu não sei o que eu faço sem ela e tal, por enquanto tô só amaciando ali, mas uma hora ela vai ceder e a gente vai ter um lance. E o amigo dele respondia feliz: oh, que bom e tal, e tudo, e continua aí investindo aí que você vai se dar bem. E o tempo passou, ele foi se aproximando da menina, só que essa garota já tinha um lance com outro cara, já tinha um relacionamento, e esse jovem ficou ali na zona do amigo, e friend zone não é um lugar confortável para ninguém ficar, ninguém que tenha um outro sentimento de atração pela pessoa, definitivamente estar na friend zone não é uma boa situação, tá? Quem já passou por isso sabe bem do que eu tô falando. Porque o que acontecia? Eles conversavam e a garota ficava falando sobre o outro cara pra ele: ah, ele é lindo, ah, ele não sei o que. Ou então quando tava triste: ah, eu briguei com fulano e a gente vai terminar e tudo. E ele torcendo: tomara que termine, tomara que termine. Por dentro, tomara que termine, tomara. Por fora: ô minha amiga, não fica assim, tudo vai dar certo e tal. Mas por dentro, termina. Então, isso aí, situação da friend zone, tá? E continuaram nesse esquema aí durante um tempo, porque o jovem pensava o seguinte: oh meu Deus, ela é linda e ela é a mulher da minha vida e eu não posso ficar com ela, mas eu também não posso deixar de ser amigo dela, porque eu tenho que ter ela de alguma forma. Se não vai ser como namorada, vai ser pelo menos como amiga, porque sem ela eu não consigo viver. E aí o cara ficou nessa neura, querendo ser amigo da garota, e sempre aquele amigo ali de confissão, até que o sentimento dele por ela foi crescendo tanto que a situação se tornou insustentável. E um belo dia a menina chega pra ele e fala: ô meu amigo do coração, você que é meu amigão, é o seguinte, eu vou me casar com fulano e eu quero que você seja o padrinho do meu casamento. Aí vocês não imaginam então como é que o coração desse cara foi esmagado, triturado e rasgado em 1 milhão de pedaços diferentes, depois que a garota falou isso pra ele: eu vou casar e eu quero que você seja o padrinho do meu casamento. Então foi realmente uma situação assim que pra ele foi um impacto. E aí ele foi daquele de escrever pro amigo dele lá, morrendo: ô meu amigo, hoje eu tive a maior desilusão da minha vida, fulana tá de casamento marcado com o cicrano e eu ainda fui convidado para ser o padrinho, sendo que eu amo ela mais do que tudo e ela não sabe disso, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento mais essa cidade é horrorosa, toda vez que eu saio tá caindo aquela chuva, as flores todas murchas, o céu sempre cinza. Eu queria muito voltar para casa, pois eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar. E passa um tempo e eles nessa situação, até que quando a data do casamento se aproxima, ele resolve tomar uma atitude e vai lá na porta dela. E tu bate na porta dela: fulana, vem aqui que eu quero falar com você. Ela: oh meu Deus, meu amigo, você essa hora aqui na minha porta? O que você está fazendo? Eu vou casar amanhã e você deveria estar se preparando. E o que você está fazendo aqui? Não, vem aqui que eu quero falar com você agora. A gente precisa resolver essa situação, eu tenho uma coisa para te contar. E a mina vai lá conversar com o cara. E aí quando ela chega lá, eles vão conversar e falam: ô fulana, eu sempre gostei de você, sempre te amei, você é minha amiga, mas eu queria ser pra você mais do que um amigo, porque eu gosto muito de você.
e eu não consigo viver sem você. E ela fala, ah, mas eu gosto de fulano e você sabe que eu vou me casar com ele e tal. E aí o rapaz vai e fala, então se eu não posso ficar com você de um jeito, eu vou ficar com você de outro. E você vai ficar comigo também de outro, porque você nunca mais vai esquecer de mim. E aí o moleque puxa uma pistola, ele tinha uma arma na casa dele, ele puxa a arma. E o que ele faz agora com essa arma? Ele aponta a arma para o seu próprio coração e atira e cai morto lá no chão. Porque ele achou que se ele fosse viver sem ela e ver ela casada lá com outro cara, pra ele seria pior do que morrer, então ele preferiu se matar ali na frente dela e deixar ela com aquela cicatriz ali, com aquele remorso na vida dela. Então aí termina a história, certo? Pessoal, essa história que eu contei pra vocês, da minha forma, eu fiz a minha releitura aí dessa história, é a história de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então o título do livro é esse, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro ele é de um autor alemão chamado Johann Wolfgang von Goethe. Mais ou menos por aí a pronúncia, não sei falar alemão, então me desculpem, mas é isso aí, é Goethe, é o nome desse cara aí. Tá? Esse autor alemão ele publicou o livro lá em 1779, se eu não me engano, era final lá do século XVIII, tá? 1770 e poucos, foi publicada pela primeira vez a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí vocês estão se perguntando, tá, mas e daí, o que isso tem a ver com o romantismo? Tem a ver que esse livro ele pode ser considerado o marco inicial da narrativa romântica. Então a gente pode dizer que o romantismo na literatura, na narrativa, surgiu com a publicação desse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Por quê? Porque essa história ela vai trazer as principais características que vão marcar a narrativa romântica ao longo da duração de toda a fase da arte romântica. Beleza? Então, ao longo de toda a arte romântica, nos outros textos, nas outras histórias e narrativa, elas vão ter a influência desse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi um livro muito importante. A gente pode dizer que foi um dos primeiros best-sellers a serem publicados. Então, lá no final do século XVIII, o livro foi publicado, vendeu pra caramba, influenciou um monte de gente. Os jovens daquela época foram profundamente influenciados por essa história, tanto é que eles chegavam mesmo a se vestir usando uma roupa igual a que o personagem usava lá na descrição que o Goethe dava para ele. O Goethe descrevia como é que o jovem Werther andava, e a galerinha daquela época começou a se arrumar com coletinho, calça e tudo, do mesmo jeitinho que o personagem se vestia no livro, tanto que foi a influência, certo? Então, vocês acham que esse negócio de personagem influenciando a vida real vem de hoje, mas não vem de hoje não. Então, galera vê o Neymar lá com aquele cortezinho de cabelo e aí começa a cortar o cabelo igual, ou então vê lá a galerinha da Malhação usando um tipo de calça e aí começa a usar a calça parecida e acha que é um fenômeno de hoje em dia, mas não é. Então esse fenômeno já vem de muito tempo, e lá com Os Sofrimentos do Jovem Werther, final do século XVIII, isso já acontecia, esse livro já influenciava. Os caras começaram a entrar nessa de querer se vestir igual o jovem Werther se vestia no livro, e
ir mais além, agir feito ele, chegando em cima das meninas já de cara, dizendo que amava, que estava apaixonado e tal. E muitas vezes, até quando tomava um toco da garota, chegava mesmo a cometer suicídio, pulava da ponte, quem tinha arma se dava um tiro e tal. Os jovens fizeram isso realmente e assim, existem estudos que comprovam que naquela época, por causa da influência desse livro, a taxa de suicídio entre os jovens deu um salto, tá? Tanta que foi a influência que esse livro teve na cabeça da molecada daquela época. Então, de fato, foi um best-seller, é uma história assim, muito impactante. Eu contei aqui, mas assim, contei bem por alto, bem a grosso modo. Se vocês tiverem curiosidade, é interessante vocês procurarem esse livro. Vocês conseguem achar ele em PDF aí na internet, ou quem não gostar de ler pelo computador, compra, cara, lá no site da Amazon. Tô fazendo propaganda aqui pra Amazon de graça, mas de boa, sempre compro meus livros lá. Tem, cara, eu consigo encontrar lá. Eu particularmente não tenho, ainda tô para pegar esse livro, já li, mas não tenho ele comigo e quero comprar de novo. E vocês encontram lá no site, o livro é baratinho, tá? Não passa de R$15 geralmente. Então deixa de comprar lá aquele cachorro quente na rua, aquele hambúrguer, guarda o dinheiro, compra Os Sofrimentos do Jovem Werther e leia, porque vale a pena. É um livro muito bom. E aí, como eu estava dizendo, retomando aqui o assunto, essa narrativa ela vai trazer as principais características da prosa romântica, da narrativa romântica. Que são o quê? Então vamos lá. Nós temos na narrativa romântica, temos lá um elemento chamado amor à primeira vista. Amor à primeira vista é muito usado na questão da narrativa romântica e nas histórias de romance que vocês veem aí o tempo todo. Tem amor à primeira vista nos Sofrimentos do Jovem Werther? Tem. Ele chega na cidade, vê a guria passando pela rua e já se apaixona de cara. Amor platônico também é uma emoção que está muito presente na literatura romântica, e temos aí o amor platônico. O que é aquele amor platônico? É aquele sentimento que você tem pela pessoa, mas você não tem coragem de dizer para ela, de mostrar para ela o que você sente, e aí você guarda isso para você. Então é aquele amor idealizado, aquele amor que não se concretiza de fato. Amor platônico. Tem o sentimento de morte? Tem o sentimento de morte. O que é o sentimento de morte? É o escapismo. Então a vida ela é um sofrimento e o indivíduo quer escapar desse sofrimento procurando o quê? Procurando a morte, tá? Tem o sentimento de morte e o escapismo? Tem. Lá no final o Werther faz o quê? Ele tira a própria vida porque não vai conseguir viver sem a menina. Então tem esse escapismo. Um outro elemento bastante curioso da narrativa romântica é como a natureza interage com o personagem. Então, na narrativa romântica, a natureza deixa de ser um plano de fundo e passa a se tornar um elemento dinâmico. Então a gente vê que quando o Werther chega na cidade e ele está bem humorado, e quando ele conhece a garota e se apaixona, tudo para ele parece o quê? Tudo para ele parece lindo. O sol brilha no céu, as flores crescem coloridas e perfumosas, os pássaros cantam, a grama é sempre verde, a cidade é linda. Porque ele está apaixonado. Porém, quando o coração dele está partido e ele sabe que a menina vai se casar com outro cara, como é que ele começa a enxergar as coisas? Como é que a natureza começa a se comportar? Chove o tempo todo, o céu está sempre cinza, o sol nunca aparece, as flores estão murchas, o cheiro é ruim. Então a natureza toda ela é ruim. Então, se o personagem está apaixonado, a natureza é bela e brilhante. Se o personagem está deprimido, a natureza é feia e sombria.
Isso aí mostra o quanto a natureza é dinâmica e ela reflete as emoções do personagem, ela interage com o personagem, certo? Então isso aí é um dos elementos do romantismo. E a gente chega naquele elemento que eu falei para vocês na aula anterior, que o romantismo é a estética artística que enxerga um mundo idealizado. Então, nesse sentido, a natureza também serve para representar isso. Porque o mundo idealizado é aquele mundo enxergado pela ótica do sentimento. Então, assim, o mundo que nós idealizamos é aquele mundo que reflete mais o sentimento do que o bom senso mesmo, tá? Então, se o jovem estava apaixonado, o mundo para ele era uma maravilha, estava usando óculos cor-de-rosa, como a galera por aí diz. Se ele está de coração partido, meu Deus, o mundo é um lugar horrível, ninguém merece viver aqui. Então, isso aí é o que? É a visão de mundo idealizada, beleza? Então aí temos várias dessas características que vão marcar a narrativa romântica ao longo dos anos posteriores. E tudo isso veio aonde? Tudo isso veio lá nesse livrinho que eu falei para vocês, nessa historinha chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, temos aí essas principais características da narrativa romântica. Amor à primeira vista, amor platônico, desejo de morte ou também escapismo, a natureza que reflete o estado de espírito do personagem, a visão de mundo idealizada. Então, tudo isso aí são características da narrativa romântica. E uma das características da narrativa romântica também que estão presentes isso vocês percebem mais lendo o próprio livro, a galera chama de adjetivação. Por que adjetivação? Porque o adjetivo ele serve para dar características. E quando nós temos uma visão de mundo idealizada, nós tendemos sempre a ficar caracterizando as coisas. Dia belo, noite sombria, flor cheirosa. Então tem muito o uso da adjetivação na construção da narrativa romântica e lendo a história a gente percebe isso também, tá? Então é isso. Falei um pouquinho sobre a história desse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro ele pode ser considerado o marco inicial da narrativa romântica. Foi publicado lá na Alemanha no final do século XVIII. O nome do autor é Goethe. E traz lá essas principais características que vão surgir depois em outras obras do romantismo. Certo? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai começar a falar já do romantismo no Brasil. Então a gente viu ainda aqui o romantismo na Alemanha e na Europa e as suas principais características, mas no Brasil o romantismo ele vai adquirir algumas características próprias e mais regionais e a gente vai ver isso ao longo das próximas aulas. Certo? Então galerinha, se vocês gostaram, deixa aí aquela curtida, se inscreve no canal, dá uma força aí, compartilha esse vídeo se vocês conhecem alguém que está estudando literatura aí para fazer alguma prova, pro Enem ou para o que quer que seja. Dá uma olhada aqui no canal, tem aulas aqui sobre português também, língua portuguesa, sobre redação, o Enem está aí se aproximando e assim, para quem for fazer o Enem é interessante praticar bastante redação, tem umas aulas de redação aqui também. E é isso, se inscreve aí, deixa essa curtida, tamo junto, até a próxima, beijo no coração de vocês, valeu!